Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, vou fazendo meus carões. Todo mundo fala quando eu vou começar a live, eu fico esperando. Oi, Tabata, boa noite. Tá me ouvindo bem, Tabata? A internet hoje mais cedo ela travou um pouco. Tá me ouvindo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tabata, tá me ouvindo? Ah, tá bom. Beleza. A internet estava ruim hoje. Tava meio lenta. Ok. Vou esperar o pessoal entrar. Mais gente entrar pra gente começar. Sim. Aqui eu tentar uma beleza. Hi, Phil. Tudo bem? Fazendo meus carões aqui, enquanto o pessoal tá entrando. E aí, Nayara? Bom, o nosso convidado especial, o Mário, ainda não entrou. Vou esperar ele entrar um pouquinho. Um pouquinho não, entrar daqui a pouco. Vitória, do Things by Arcelina. Muito bem, nosso convidado Mário já entrou, já está aqui conosco. Mário, já vou te adicionar, dá só um minutinho. Eu vou só falar aqui primeiro, né, que os nossos vídeos eles vão ficar gravados. Então, primeiro quero pedir desculpa à nossa convidada especial de ontem, a Cristiane, porque deu problema. Eu achei que eu tinha salvo o vídeo, porém não ficou, então peço desculpa. Espero que esse vídeo fique salvo, né? Porque a gente já teve problema com outros também, mas a gente vai tentar salvar e ficar no nosso IGTV, tá bom? Só informar que amanhã a gente tem outra live. Amanhã a nossa live é em inglês com o Brian Smith. Ele vai falar sobre LGBT e
Trade Skills, se eu não me engano. E no sábado, às 2 horas da tarde aí no Brasil e às 1 hora aqui na Flórida, nós vamos receber a farmacêutica doutoranda lá da UFMG, Simone dos Santos, que ela vai falar sobre PEP, o uso de PEP e PrEP. Então vai ser bem legal, já compartilha aí para a gente poder falar que é um assunto muito interessante, né? Muito importante. Bom, então já vou chamar aqui o Mário, que é o nosso conosco. Vamos esperar ele entrar. Vocês que estão, Igor, Tabata, José, tem como vocês olharem para mim, por favor, se o botãozinho de pergunta está aparecendo? Savassi Pride de BH. Caiu, Mário, peraí. Chamar de novo. Igor, não está aparecendo o botãozinho de interrogação? Não, agora Oi, Mário, tudo bem? é. Oi. Boa noite. Tá me ouvindo? Alô? Oi, tá me ouvindo? Eu não tô te escutando, você tá me ouvindo? Alô? Agora eu tô te ouvindo. Acho que Tá me ouvindo? eu Tranquilo? tô sim. Uhum. Ah, não, beleza, ótimo então. Só então para confirmar, o nosso botãozinho de interrogação não está funcionando, eu não sei o porquê. Eu testei, primeiro estava aparecendo, mas não sei o porquê que não está. Então, se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, à medida que o povo for entrando, vai fazendo pelos comentários mesmo, e aí a gente vai fazendo as perguntas pro Mário, tá bom? Então, vamos receber o Mário. Boa noite mais uma vez. Muito obrigado por topar estar aqui conosco nesse projeto nosso do Just Love. Seja bem-vindo aqui conosco. E pode se apresentar, por favor, que o Just Love agora é todo seu. Bem, oi pessoal, meu nome é Mário César, eu sou autor de quadrinhos e também sou co-criador e organizador da PocCon, que é uma feira de quadrinhos só e artes gráficas só com autores LGBTQ+. Eu publico quadrinhos desde 2006, daí eu comecei a publicar quadrinhos com temática LGBT a partir de 2013. Já tem alguns livros com essa temática. O meu primeiro chamado Ciranda da Solidão, publiquei em 2013 por meio de financiamento coletivo. E agora eu estou fazendo um chamado Bendita Cura, que ele aborda a questão da famigerada cura gay, né? Que ele conta a história de um personagem que desde pequeno os pais dele não aceitam que ele é um menino efeminado, diferente dos demais, então começa a submeter ele a vários procedimentos para tentar supostamente curar a homossexualidade dele. Além disso, como eu falei, organizou uma feira de quadrinhos, a PocCon, que está rolando agora uma edição online, porque a gente não está podendo fazer, né, a versão presencial por conta do coronavírus. Então a gente fez essa adaptação para fazer um evento na internet esse mês para não para o mês do orgulho LGBT não passar batido, né? E já está rolando já? Quais são os dias? É todo dia pelo YouTube? Como é que funciona o PocCon virtual? O PocCon em casa, né, que a gente chamou, deu esse nome para o evento, ela começou dia 13 agora, no sábado passado, e ela envolve várias coisas, né? Primeiro a gente está postando, todo dia a gente está postando o perfil de uns 7 artistas, mais ou menos, que vão participar da feira presencial, quando ela for possível de ser realizada. E para o pessoal conhecer esses artistas, ir lá, seguir o perfil. Tem muita artista que tem lojinha, então quem puder ter condição, compra os quadrinhos dele para ajudar os atores a pagar uns boletos. E
Além disso, a gente também fez uma gibiteca digital que está lá no site. Tem vários quadrinhos para baixar de graça. É só entrar no nosso site lá, www.poccom.com.br. Aí vai ter uma aba lá em casa e vai ter várias atrações que tem nesse evento. Um deles é essa gibiteca. Tem uns 40 e poucos títulos lá que vocês podem baixar e ler de graça. Trabalhos de diferentes estilos, diferentes temáticas. Também para desde trabalho que vai para público infantil até material mais adulto mesmo. Além disso, a gente também está fazendo uma série de lives no YouTube e a gente está fazendo todos os sábados, né? Todos os sábados a gente faz 4 lives no YouTube. Começamos sábado passado, esse sábado vai ter mais e no sábado de 27, que é o Dia Internacional do Orgulho, a gente vai ter o último sábado de programação de lives. Fora isso, a gente também abriu um concurso de cosplay, que é um evento geek. O pessoal gosta muito de fantasiar dos Sim. personagens. E a gente, na primeira edição, a gente fez um concurso que deu muito certo, assim, o pessoal gostou bastante. E o pessoal não só vai lá desfilar com as fantasias, mas eles fazem uma performance de lip sync, né? Que nem os que do RuPaul, sabe? E só animou pra caramba lá, adorou essa ideia, curtiu pra caramba. E a gente tá pedindo pro pessoal gravar as performances deles em casa, vestidos, pra mandar pra gente que a gente vai fazer um concurso também com tem. A gente também tá fazendo um desafio de desenho que é esse aí, desenhado com o Inkscape, que é em um fazer uma lista assim, com um monte de temas, e aí o pessoal que desenha vai fazendo um desenho por dia em cima daqueles temas. Então a gente está fazendo durante a em casa também a gente fez os temas lá com gay, trans, bi, lésbica, sapatão, né? E tem a listinha também lá no nosso site. Você vai lá e ver quem quiser participar. É só postar em redes sociais com a hashtag Qualquer um em Casa, que a gente curte, retweeta, etc. A gente também quer para no Twitter, pessoal Seu que. áudio só tá falhando um pouquinho às vezes. Tá vendo? Oi? Tá vendo? Sim, agora sim. Só às vezes ele corta um pouquinho. Beleza. A gente também criou uma thread no Twitter para o pessoal que queria participar, foi selecionado também, se divulgar lá. Se você é artista LGBT, você pode entrar lá e divulgar seu trabalho também. Ah, bem legal. Eu tava dando uma olhada no site da PocCon e tá bem interessante para quem ainda não entrou. A gente vai colocar, divulgar o link de vocês, porque acho que já tem mais de 150, né? Cartunistas e pessoas ali participando, né? E tá bem legal que tá bem diverso mesmo, né? Tanto o E perfil dos próprios cartunistas quanto dos desenhos, né? Das histórias, dos quadrinhos e tudo mais. isso, a gente teve esse cuidado na seleção. Eu vou botar o endereço do site aqui, ó. A gente teve esse cuidado, né, de que quando a gente pensou em montar essa feira de quadrinhos com autores LGBTs, a gente teve esse cuidado de vamos ter que ter realmente representantes de todas as letrinhas da sigla e também, além disso, ter diversidade racial, ter diversidade étnica, ter diversidade de gênero. Se eu prefiro LGBTQ+, só tinha GGGG, eu tô gay branco lá. Então, a gente tem muito cuidado de fazer essa seleção realmente diversa e uma seleção que, além de ter essa diversidade, tem uma diversidade também de traços, de estilos, de temas. Tem autor que vai abordar as questões de gênero, de qualidade de trabalho, por isso que não para ele. Eu não te ouvi esse final agora. Oi? Não viu? É porque, assim, além de mostrar essa diversidade, né, da sigla, a gente também teve um cuidado de ter uma diversidade de estilos, de traços e de autores. E tem autores que trabalham esses temas, né, no dele, e tem outros que não trabalham. Sim.
aconteceu assim também que a gente não é definido só por isso, né? A gente. Cada um gosta de uma preferência, então isso acaba refletindo também no tipo de material que a gente vê ali na feira. Sim. Não, e eu acho que isso é bem interessante, porque eu, por exemplo, eu confesso que eu gosto de quadrinhos, mas não sou aquele geekzinho que lê todos os quadrinhos e tudo mais, né? E eu, quando eu fiquei sabendo do PocCon, por exemplo, foi ano passado, eu Uhum. achei bem legal ter né, ter esse evento só para a comunidade de artistas LGBT+, né? Que não Uhum. tem espaço ainda no mercado, né? Nesse mercado amplo, né? Digamos assim. Uhum. E principalmente a gente voltando, né, com relação ao passado, quando teve aquele a tentativa, né, de censura da Bienal, Sim, né, por conta do livro, se eu não me engano, é Mutantes, que é os do jovens vingadores. Os jovens isso, que é vingadores. do Hulk, né, com o Ica, né, que teve aquele É o beijo. Hulkling e o Icano. É. Então eu acho Sim, exato. bem interessante ter tido, né, de vocês fazerem esse evento. O PocCon ele tá desde quando mesmo? A primeira edição foi no ano passado. A gente fez na época da Parada do Orgulho LGBT. Então a gente fez em junho, foi bem antes desse episódio aí da censura da É, Bienal. em setembro, né? Esse episódio, se eu não me engano. Sim, foi no final do ano passado. Isso aí. A gente fez a feira do a gente quis aproveitar que aqui tinha pista, assim, fica muito respirando por LGBT durante uma semana aí, pelo menos. Tem muita mídia esse tema, então a gente resolveu fazer porque a gente via que tinha muito autor também que vinha para São Paulo nessa época, por causa da parada, muitos amigos nerds, geeks, que vinham para cá nessa parada, e não tinha nenhuma programação voltada exclusivamente para público geek. Muito conhecido quadrinhos físicos já tinha uma Paulo, sabe? Tem uma feirinha de química lá, mas não tinha nada voltado especificamente para esse público. Então a gente achava que era uma coisa que ia conquistar público e deu certo. A gente fez Sim. a primeira feira, assim, sem ter muita pretensão de ser uma feira grande, o espaço que a gente pegou não era um espaço super muito, sabe? E eu desde da manhã, quando a gente abriu a feira, já tinha fila, sabe? Tinha tudo. Uma coisa Eu, assim. eu não ouvi o que você falou no final. Não sei se o pessoal está te ouvindo tranquilo. Se eles estiverem te ouvindo, tudo bem. Porque eu não te ouvi o Talvez a final. internet Porque ele caia. vai diminuindo o seu áudio e eu não escuto direito. Uhum. Não, é que eu falei que a fila da PocCon, essa nossa estratégia de fazer durante a parada, ela mostrou que deu certo, né? Porque a Hum. gente abriu a feira às 10 da manhã e já tinha fila de espera para entrar lá. Caraca. E ficou uma fila gigantesca o dia todo, assim, dando a volta no quarteirão Uau. para entrar. O pessoal ficou tipo 3, 4 horas esperando para conseguir entrar. A gente não esperava que fosse entrar um público tão E grande, como é que sabe? foi para conseguir patrocínios e fazer esse evento acontecer? Vocês tiveram dificuldade por ser um evento LGBT+? Então, primeiro a gente fez o evento de forma assim bem independente, sem grandes pretensões, então foi um evento de custo muito baixo, a primeira edição. Foi um evento de custo muito baixo. E a gente conseguiu pagar tudo. A gente Hum. conseguiu patrocínios, mas também não era uma cota de patrocínio, sabe, gigantesca. E patrocínio de empresas que a gente já sabia que tinham comprometimento com essas questões, então foi tranquilo de falar com eles. Mas a gente também teve uma parte da verba que a gente fez uma venda do kit gay da Pokémon. A gente fez um kitzinho com pôster, vários brindezinhos que a gente vendeu pelo site e também deu super certo. Muita gente comprou, isso ajudou com os nossos custos e a feira se pagou. Né? A gente conseguiu fazer a Legal. feira que se pagou. Não deu lucro pra gente, mas deu certo, sabe?
Então teve dificuldade. Mas para fazer uma edição maior, aí já são outros 500. Sabe? Que aí a gente tem né? que ir atrás de patrocinadores, gente que tem empresa que tem dinheiro, mais dinheiro mesmo e tal, para poder patrocinar. Aí já é um pouco mais complicado. Mas dessas pequenas empresas que eram tipo editoras de médio porte, a maioria ali, tipo o pessoal de tatuagem. Eles embarcaram, animaram, alguns vieram atrás da gente, a gente nem precisou tipo, correr atrás, sabe? Quando eles viram que a feira estava repercutindo, muita gente veio atrás da gente. Então, a primeira foi tipo tranquila de conseguir fazer, mas também porque foi um evento de custo baixo, sabe? É, vocês não correram tanto atrás, assim, né? Tentou se autossustentar, né? No caso. Sim. A gente correu atrás de patrocínio, a gente foi mandando, algumas não responderam e tal, mas conseguimos. A gente tinha a meta de conseguir arrecadar tanto para pagar tudo e conseguimos bater aquilo, sabe? Sim, legal. E deixa eu te perguntar, você falou que acho que o seu primeiro livro foi em 2013, né? Na temática totalmente voltada à comunidade LGBT+. Isso. E você chegou a essa. Como que você finalmente falou assim, não, deixa eu falar, escrever um livro sobre essa temática? Porque a gente ainda, infelizmente, em 2020, ainda a gente já discute, ainda continuamos Uhum. discutindo sobre isso, e aí eu imagino em 2013, né? Como é que foi que você falou, não, vou ter que dar minha cara para bater e fazer um livro e pouco me importa a sociedade? Como é que foi isso? É que assim, o meu trabalho sempre abordou questões de cotidiano, questões políticas, etc. Então eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter que trabalhar e falar dessas coisas. Mas eu precisava me resolver comigo primeiro, porque eu não era assumido publicamente, né? Então foi uma questão mais de eu me resolver e ter coragem para expor isso para todo mundo, do que. Mas eu tinha muito medo também, sabe? Tipo, porque eu já estava ali no mercado desde 2006 e naquela época, não é tanto tempo atrás assim, o mercado, o meio de quadrinhos era um meio muito dominado por meninos brancos e héteros, ainda majoritariamente ainda é e tal, mas foi surgindo mais autoras meninas com o passar dos anos. Ali no comecinho da década de 2010, a Laerte se assumiu publicamente, né? Sim. Primeiro como crossdresser, depois como trans. E isso foi uma coisa que me impactou muito na época, porque eu fiquei assim, pô, a Laerte, né? LGBT também, porra. Né? Então me deu um pouco mais de coragem de poder fazer o meu trabalho com essa temática. Mas quando eu fiz, tinha quase ninguém assumidamente LGBT fazendo quadrinho com essa temática. Tinha quase ninguém, há 7 anos atrás. E depois teve um boom, assim, sabe, de autores. Eu conhecia só a Laerte e a Catita, da Anitta Costa Prado. Eu tinha, tipo assim, eu só tinha essas duas referências. E na época ali que eu comecei a publicar, que eu publiquei esse livro, a Love Love Six também começou a publicar a Garota Siririca na internet, que era um quadrinho com temática LGBT também, uma personagem lésbica e tal. Mas eu tinha esse medo, né? Será que vai ter público? Será que vão receber bem? Retaliação, você chegou a temer retaliação? Claro, eu fiquei com medo de perder público, de não ter público porque eu ia fazer. Mas, assim, a editora que me ajudou a publicar isso, eles embarcaram. Pô, que massa esse quadrinho. Eles gostaram, então me encorajaram também. E eles nem se tocaram na época. O próprio editor lá, o Guilherme Crow, ele falou para anos depois, ele falou, cara, eu nem me toquei, mas a gente publicou isso porque a gente achou a história bonita. E, tipo, não tinha, né? Tipo, não tinha ninguém fazendo esse tipo de coisa na época, cara. A gente foi pioneiro, nem se tocou. Eu falei, pois é, cara. Você não sabe o medo que eu tava quando eu fiz isso. Quando eu comecei a campanha no Catarse, falando que era, sabe, me assumi publicamente na campanha no Catarse, pra quem não sabia ainda. Mas a recepção foi mais positiva do que eu esperava, no fim das contas. Teve, sim, hate na internet, teve uns caras machistas vindo falar que não ia comprar meu quadrinho porque era tinha dois caras se beijando e etc. Eu lidei com esse tipo de coisa. Eu passei a lidar com preconceito que eu não, no meio dos Você quadrinhos que eu não lidava porque as pessoas não sabiam que eu era gay e, tipo, eu não sou. Assim, não que tenha problema, né, de ser um gay feminado, etc. Mas eu não sou gay que transparência, assim, logo de cara, que eu sou gay. Então, não, acho que muita gente nem vai se tocar que eu seja gay.
Então, eu passei a lidar com isso, né? Isso também foi, assim, um processo de construção, porque aí eu comecei a me tocar mais também de todas as questões, de como transexuais e gays mais afeminados acabam sendo mais vítimas de preconceito, etc. Quando eu me expus, né? Isso também foi uma coisa que foi um processo que eu fui passando. Legal. Então, E legal. o livro, esse primeiro livro, ele fala sobre o quê, mais ou menos? É algo meio autobiográfico ali, tem um pouquinho seu, como é que é a história? O livro se chama Ciranda da Solidão, tem a venda lá no meu site, quem quiser. Ele conta 5 histórias sobre como a gente lida com relacionamentos ao longo da vida. São 5 histórias curtas, fechadinhas. A primeira é uma história de um adolescente que está descobrindo a sexualidade dele. Ele está estranhando as transformações que o corpo dele está passando. Ele acha que ele é um monstro, uma coisa assim. E vai até uma história de um velhinho que está com mal de Alzheimer. Que ele está perdendo as memórias do grande amor da vida dele. Mas cada história fala de uma etapa da vida, né? Da descoberta da sexualidade, do encontro, do amor, da procura por um amor, do encontro, do fim de relacionamento e das memórias, né? Cada história fala disso. E uma delas é autobiográfica, que é a história que eu fiz na época de presente de aniversário para pro meu ex-namorado, de como a gente tinha se conhecido. E a história está no meio do livro. Entendi. E é legal porque esse seu eu não conhecia, esse o outro, se eu não me engano, é Em Busca da Cura. Bendita Cura. Dita Cura. Eu cheguei a entrar, tem lá, eu comecei a ler se tem até em inglês, né? A versão dele é em inglês, lá gratuito, Isso. site do Popcom. E ele, eu achei bem interessante já o início, né? Não sei se eu posso falar do início. Pode. Ah, pode, no inicinho ali, que acho que eu não sei ainda, que eu não terminei, parece que é um personagem principal já mais idoso, né? Mais velho. Parece que Isso. é no bar, né? E aí ele começa a contar a história dele. E dá para sentir, é engraçado como é que. Eu adoro quadrinhos, igual eu falei. Não sou geekzinho de ler todos, mas eu gosto. Porque você consegue sentir a emoção, né? E você vê Uhum. pela personagem, pelos traços que você fez, que ele ainda tá meio seguro, né? Mesmo ele ali, mais, né, já numa idade Isso. avançada, ainda bem seguro de estar ali, né? Como é Uhum. que foi fazer esse livro? Cara, eu tive a ideia para esse livro também em 2013. Foi quando o Marco Feliciano assumiu lá a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. E aí, na época, um deputado do PSDB, na época ele estava no PSDB, chamado João Campos, apresentou um projeto para tentar aprovar a cura gay, né? Para tentar liberar esses procedimentos de terapia de reversão sexual que são proibidos pelo Conselho Nacional de Psicologia. E daí eu Mas fiquei que infelizmente estão tentando voltar, né? Em pleno é, 2020. está proibido ainda. Já tentaram várias vezes, mas nunca conseguiram aprovar. Mas eu fiquei assim, que treco é esse, gente? Cura gay? Que meleca é essa? Aí eu fui atrás, comecei a pesquisar. E eu fiquei assim, tipo, estarrecido com as histórias que eu comecei a me deparar. Coisas medievais, né? Histórias super tristes. E aí eu resolvi falar sobre isso, porque eu vi ali que era um tema que dava para eu desenvolver as coisas que eu queria falar, que eu queria abordar, e era um tema super relevante que está aí até hoje, né? E eu comecei a desenvolver o roteiro em cima de pesquisa, de vários casos reais, assim, mas não tem nada autobiográfico, pela que já me perguntaram bastante isso também. Graças a Deus, meus pais não me enfiaram em nada desse tipo, cara. Que bom. E aí eu vi também que você está com um projeto que é o Sob a Luz do Arco-Íris, né? Antes da gente fazer outras perguntas, vamos falar um pouco desses seus projetos e a gente parte para perguntas não tão pessoais, assim. E como é que é esse projeto do Luz do Arco-Íris? A editora Script, eles me mandaram um convite para eu organizar uma coletânea para eles, né? E eu achei bem legal, assim, que eu tô no mercado desde 2006. E seis. E foi a primeira vez que uma editora me fez um convite desse tipo, sabe? Tipo, faça um projeto pra gente, do zero. E eu fiquei bem comovido, emocionado. Eles também têm um outro projeto chamado Quadrinhos Queer, que é
É um projeto que dá mais um apanhado assim geral da produção, são 50 autores, e também, além de quadrinhos, vai ter entrevistas, textos, etc. Mas o Sobre a Luz é um projeto só de quadrinhos, só de histórias curtas mesmo, que eu organizei para eles. E aí eu chamei alguns autores que participaram da PopCon para escrever e desenhar histórias em cima do tema, para a gente fazer essa coletânea, que tá ficando bem bonita, tá ficando bem legal. Tô ficando bem orgulhoso do resultado. E tá lá em pré-venda no Catarse, né? Quem quiser é só procurar lá sobre a Luz do Arco-Íris. No site da PocCon também vai ter, na Gibiteca tem uma prévia desse gibi, que tá lá, tem a primeira historinha do Adri, do Cara Unicórnio, ele já tá lá completinho. É uma história super engraçada, super divertida. Mas é isso, o projeto está lá, vão ser 8 histórias, uma eu escrevi, e o Rafa, que organiza a PocCon junto comigo, ele desenhou a história que eu escrevi. Foi nosso primeiro trabalho de quadrinhos realmente juntos, assim. A capa ficou por conta da Renata Nolasco, que é uma autora talentosíssima lá do Nordeste, de Fortaleza. E é isso, conheçam lá o projeto, tem a prévia no site da PocCon, quem puder apoia. Tá bem legal. É bem legal. Eu vi mais ou menos o teaserzinho, né, que vocês falaram, que vão ter várias histórias de autores diferentes e tudo mais. Já me inscrevi lá para pré-venda. Espero que tenha em inglês também. Então, vamos começar aqui algumas perguntas. A gente já tem uma aqui da Paula. Você já meio que falou um pouco, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, mas fala como é que é a sua visão assim com relação ao mundo dos quadrinhos, né, dos cartunistas, com relação mais às mulheres LGBTs. Como é que você vê isso? Você acha que já está ampliando? Como é que tá? Cara, Como é que é a eu situação? muito, mas muito, 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 muito. E as meninas são super unidas e organizadas, sabe? Também isso é uma coisa que eu acho muito legal. Porque até ali, tipo, meio dos anos 2005, 2006, 2007, quando eu comecei, quase não tinha mulheres fazendo quadrinhos, cara. Eram meio super de meninos mesmo. Mas a partir de 2000 e bolinha ali já começou a aparecer mais autoras mulheres. E aí tinha várias iniciativas, como Ladies Comics e vários sites, como Minas Nerds, o Nebula, Garotas Geeks, que começaram, o Mina de HQ também, que começaram, as próprias meninas, né, se juntaram para divulgar mais o trabalho delas, para botar mais as questões delas em pauta também. E elas se organizavam coletivamente para chegar para as grandes feiras como a CXP e falar, olha, vocês estão chamando poucas mulheres para os bate-papos, para as palestras, etc, etc. Então, eu acho super positivo, cara. Super positivo. Foi uma coisa que enriqueceu muito a cena de quadrinhos aqui no Brasil. Sim, Né? eu Surgimento vi. de novas... Oi, pode falar, desculpa. Não, esse surgimento de novas autoras é fenomenal, cara. E a Sim, PocCon a gente conseguiu fazer a feira de quadrinhos que tinha mais autoras mulheres expondo do que homens. interessante. E é legal que eu ia comentar, se eu não me engano, acho que foi esse ano, no Dia Internacional da Mulher, Uhum. as mulheres, né, cartunistas, elas fizeram uma campanha, né, para mostrar, tipo, como, pelo menos no Instagram, que é o que eu vi, Uhum. como que essa questão, tipo, alguém perguntando para elas como que é ser uma mulher no mundo dos No mundo dos quadrinhos, aí elas quadrinhos. contavam, foi bem interessante esse movimento, assim. Exato. Isso que eu tô falando, as meninas são muito organizadas, cara. Elas conseguem organizar. Porque elas passam pelas situações, né, de machismo. Eu acho que elas sofrem até mais do que eu, que sou um homem gay. Eu sofro com muito preconceito e tal, mas as meninas são mais atacadas ainda. Bem mais atacadas. E as mulheres trans são, tipo, ainda mais atacadas, sabe? E eu acho legal que as mulheres, elas realmente rola a sororidade, elas põem em prática, sabe? Elas Sim. fazem muita coisa juntas e juntam força. Que nem essa campanha da. Eu achei fenomenal também, cara. Sim, é bem interessante. E deixa eu te perguntar, como é que você acha que, por exemplo, que comparado, eu não sei como é que você vê muito a questão dos quadrinhos, dos cartunistas aqui nos Estados Unidos, mas você acha Uhum. que
tem um pouco de... onde que você acha que é menos LGBT-fóbico, preconceituoso? Ou esse mundo dos quadrinhos aqui dos Estados Unidos ou brasileiro? Você consegue ter essa visão? Você acompanha, tenta fazer esse paralelo entre um e o outro? Cara, é difícil responder essa, cara, porque eu acompanho de quadrinhos dos Estados Unidos, mas não acompanho mais tanto quanto eu acompanhava quando eu lia mais super-heróis, sabe? Hoje em dia eu não leio tanto. Eu leio uma coisinha aqui, outra lá, mas eu tô mais ligado no mercado brasileiro mesmo. Aqui rola muita homofobia, muito machismo, muita transfobia, de fato, mas ao mesmo tempo a gente está conseguindo juntar força para fazer feiras como a Sim. Comic Con, eventos como a CCXP estão dando mais visibilidade para a gente. Na última, num dos dias da CCXP, estava a Lorelai Fox lá no meio da CCXP, fazendo desafios de desenho com autores de LGBTs, divulgando o trabalho da galera. Então tá tendo uma inclusão maior assim, nas feiras, tá tendo mais debate sobre isso. Porque, enfim, os autores estão botando a boca no trombone e falando das questões que eles estão passando. E a gente tá começando a ser ouvido, sabe? E ocupando mais espaço que a gente merece ocupar. Sim, mas você acha que, em mais geralzão, assim, você acha que ainda há uma censura por parte do público, pela recepção do público, assim, ainda com, não só com autores LGBTs, mas com histórias na temática LGBT? Você ainda acha que há essa censura por parte do público? Tem muita gente que nem passa nas mesas da gente nos eventos, sabe? Porque eles não querem ler. Eles veem quadrinho com dois homens se beijando, com duas meninas se beijando, eles não têm interesse, sabe? Não é o tipo de coisa que eles querem. Mas a gente conseguiu formar o nosso público. Porque, né, meninas também lê quadrinhos, gays também lê quadrinhos, lésbicas também lê quadrinhos. E esse público quer, ele tá ávido por material que ele realmente se sinta representado ali, né? Então vai ter esse público mais conservador, tem autores de quadrinhos também que são conservadores, bolsonaristas, enfim, que estão lá também. Estão lá, eles fazem o barulho deles, eles têm o público deles e a gente é o nosso público. Agora, é real, assim, muita gente passa torcendo o nariz. Em feira, eu já passei por situações assim, de, por exemplo, na primeira CCXP que eu fui, que foi em 2014 ou 15, não lembro agora o ano exato. Mas eu tava eu tava dividindo mesa com o Estevão Ribeiro, que ele tem muito material infanto-juvenil, que até eu fiz um com ele, que é o Pequenos Heróis. Então vinha muita criança na mesa da gente, Hum, né? E às vezes o pai via que meu trabalho tinha essa temática e puxava o filho, sabe? Era muito hum. comum ver esse tipo de coisa. Mas a gente que passava, se via que torcia o nariz mesmo. Já aconteceu também de um amigo meu sofrer ataque porque ele compartilhou a capa do meu gibi. Tipo, eu tava fazendo campanha no Catarse para tentar financiar meu quadrinho. Ele também tava com uma campanha no Catarse para financiar o quadrinho dele e tal. E aí ele compartilhou a capa do Bendita Cura, falando, ó, gente, projeto que muita gente precisa ler, etc, etc. E aí um dos caras que, tipo, lia e apoiava ele há anos, mandou um inbox assim, cara, por que você tá compartilhando essa putaria? Eu vou parar de apoiar o seu quadrinho também, que você fica apoiando essa merda. Então, tipo, afetou até quem não é, sabe? Não, nem leu o negócio e já começa, né? Incrível como é que... Já começa, sim, exato. Exato. Então rola essas coisas. Rola essas Não, coisas. acho que é cômico para não ser triste, né? A gente ouvir que ainda isso acontece. E aí, aproveitando, você acha que você, né, enquanto cartunista, quadrinista, você acha que tem como abordar temáticas LGBTs nos quadrinhos para todas as idades? Como é que você acha isso? Então, tem sim. Na própria Pokémon você vai ter autores que fazem material infanto-juvenil. Lá tem o Yuri Amaral que faz, tem o Nascido em Astra que também que faz. Tem muita gente que faz material infanto-juvenil e bota personagens LGBTs ali que nem, por exemplo, Steven Universe também é um exemplo disso. É isso É que eu uma ia comentar.
É um desenho animado para criança, cara, e trata de várias questões de gênero, de sexualidade, temas complexos. Dá para falar essas coisas, tratar desses assuntos para criança. Tem que saber como falar, tem que abordar da maneira certa. E você consegue O alcançar. Steven Universo foi bem legal, acho que para toda, não só para a comunidade LGBT+, mas principalmente para vocês dessa área de cartoons mesmo, Uhum. porque eles conseguiram colocar uma protagonista, um protagonista, no caso, né, o português, como fala, intersex e não binária, né? Então, tipo assim, colocar isso num quadrinho infantil foi um boom mesmo, né? Como é que foi É, isso para você, em especial? Você assiste? Eu acho bem legal, eu adoro o desenho. é um dos meus desenhos favoritos da vida, cara. Assim, eu fiquei muito besta quando eu comecei a ver, assim. Eu comecei a ver o primeiro episódio, achei legal, bonitinho. Mas depois, quando chegou ali aquele episódio da mulher gigante, que eu fiquei assim, meu Deus, o que eles estão falando aqui, cara? E à medida que a série vai evoluindo, eles começam a tratar de temas super pesados, de depressão, nossa, tipo, de maternidade, paternidade, de umas questões de família, assim. E consegue falar isso de um jeito que criança vai entender, cara. E praticamente não tem nenhum personagem hétero ali, né? Porque todo mundo É, tem. sim, O próprio Steven, o próprio Steven Universe, ele, no momento ali, quem não viu ainda, mas ele vira um personagem trans, que ele se funde com a namorada dele, então é um episódio que é fenomenal, que ele começa a experimentar a vida como uma mulher, né? Aí eles vão numa boatezinha assim, ele é assediado. É muito incrível isso. é. Pra mim foi um marco, mas eu já tinha outros desenhos que, por exemplo, Bob Esponja, tiraram ele do armário, né? Finalmente. Não sei se tu viu. A Nickelodeon postou lá desenhos LGBTs e Ah, o do botou Bob Esponja, né? Então, era super gay o desenho, então não falava, a gente assumia que o Bob Esponja era gay, agora a Nickelodeon tirou ele do armário de vez. Assim. Sim, Aí tinha também o Lenda de Korra também, que a personagem no finalzinho se relaciona com outra menina. Enfim, tem Sailor Moon, que tinha as personagens lésbicas, que aqui no Brasil elas viraram primas, né? A primeira vez que passou sim, na na primeira manchete. versão. Exato, mas todo mundo via que era um casal de sapatão ali, duas lésbicas, cara. Mas enfim, dá pra tratar assim essas coisas pra criança. Sim. Não tem que ter esse É, tabu. sim, é legal, se eu não me engano, foi o Estrela Polar, se eu não me engano, acho que foi o primeiro super-herói quadrinho a ser Sim. Dentro do homossexual. mainstream, sim. Oi? Sim, sim. Isso, sim. É, Ali nos anos 90. Mas a história dele, não sei se tu já chegou a ler, que acho que esse gibi nunca saiu aqui no Brasil, cara. não, ele não O... chegou, eu vi por aqui mesmo. Nossa, é E é legal. horrorosa. Oi? É horrorosa, é tudo. O roteiro, o desenho, é tudo muito feio. Não, e até que eles tentaram abordar ainda a questão do HIV, né? Porque estava Sim, na época, e aí a criança que eles adotam é que tem HIV, né? E tudo mais. não, a história é toda equivocada, assim, em termos de roteiro. Tinha uma que tratava de HIV que era melhor, que era uma do Hulk. E aquela, tipo, era bem boa mesmo. Uhul. Travou. O Índigo falou aqui, mas viraram primas aqui porque veio. Exatamente, gente. Brasil e suas dublagens. Travou aqui, vamos ver se vai voltar. Travou, voltou. Voltou. Mas Tá. enfim, teve dessas histórias dali dos anos 90, tinha uma do. Que nem era com personagem LGBT, mas que abordava a questão da AIDS melhor, que foi uma história do Hulk, escrita Ah, pelo não Peter sabia David. do Hulk. É bem clássica essa história também. Vamos ver, tem mais pergunta aqui. Dos artistas LGBTs+, se eu não me engano, você falou uma aqui, né? A gente vai até postar ela aqui na nossa página. Mas quem são referências para você hoje? Dos artistas Hoje, LGBTs+. É. nossa, tem muita, porque tipo, a galera que surgiu, eu não sei o que tem na água deles, que é um povo novinho assim, que, mano, desenha pra caralho, escreve bem pra caralho, eu fico chocado, assim. Mas eu gosto muito do trabalho da Renata Nolasco,
que eu chamei ela para fazer a capa do Sob a Luz. O Adriá, do Cara Unicórnio, é um cara que tem um trabalho que eu acho muito bacana. Ele faz uma paródia de super-heróis que é divertidíssimo e aborda de um jeito muito bacana essas questões de gênero e tal. Tem o Aureliano, também que é lá do Nordeste. Tem um trabalho super sensível, assim. Ele tá com um trabalho novo que tem uma outra pegada, assim, bem 180 graus o trabalho dele e é tão bom quanto o antigo dele. Tem muita gente. Tem a Ellie, Irineu, a de Caraújo, a Flávia Borges, a Love Love Stick, sabe? Tem muita gente, cara. Tipo, lá na PocCon mesmo tem uma cacetada de autores, assim, que eu fico só babando o trabalho. Esse cara, o John Cito também, um cara que faz um traço lindo. É isso que Tem eu ia muita gente. falar. Como a gente segue, né, a PocCon, a gente estava vendo que vocês estão postando, né, para auxiliar, vocês estão fazendo uma campanha para auxiliar Uhum, artistas independentes, né, nesse momento de uhum, quarentena, que é cada uhum. traço ali naquela primeira parte que você coloca, é cada desenho que eu acho tão legal assim que dá até vontade. Eu não tenho eu não tenho vocação nenhuma, mas eu acho tão legal para quem não segue ainda, segue a página do Popcom ou entra no site que está aqui no nosso chatzinho. Tem cada material ali legal. Eu ainda não parei para pegar todos, mas só de ver aqueles posts que vocês estão postando, né, por dia, eu acho tão maneiro assim como é que está sendo, né, bem legal mesmo. E, Sim, inclusive a diversidade também que a gente já comentou no início, né? exato. Na PocCon em Casa vão ser 105 autores que a gente vai divulgar. Sim. 105. Oi, E, desculpa. Falar, pode não, terminar. não, não, foi isso. Na primeira PocCon teve 73 autores, né? Agora 105. Tem alguns que participaram da primeira que não estão nessa, né? Mas lá no site tem a listagem de todo mundo que participou da primeira, todo mundo que participou da versão Pocket que a gente fez em janeiro, e também tem essa galeria com todos esses autores que estão participando agora da PocCon em Casa. Legal. Então tem E aí muitos eu autores bacanas apresentando. vou fazer duas perguntas que relacionam mais ou menos no mesmo ambiente, mas como que os novos artistas podem participar da PocCon e qual a dica que você dá para esses artistas ainda que estão começando, da LGBTs? Então vamos lá, as duas perguntas. Olha, quem não foi selecionado, mas quiser participar do rolê, tem o desafio de desenho, né? Que tem os temas lá, que vocês podem fazer os desenhos e postando, marcando, que a gente vai dar like, retweetar. Tem uma thread no Twitter também para a galera se divulgar. Tem uma lá, procure lá. Vai estar lá no Twitter da gente. E as dicas que eu dou, cara, tipo, não produzam. Bota a cara no sol, não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer besteira no começo, porque nem autor nasce pronto, ninguém vai saber fazendo tudo. Estudem bastante, né? Estudar é sempre bom, praticar desenho é uma prática diária, assim, você só vai ter um desenho bom mesmo se tu praticar bastante. Tem vários autores aí que tu vai ver o trabalho do começo de carreira deles e depois tem uma evolução, assim, sabe? Ninguém começou já super fodão, cara. Então, essas são as dicas para quem tá começando. Eu gosto de ver no Instagram as páginas, algumas que mostram, tipo, meu traço antes, sei lá, de 10 anos atrás, aí vai fazendo evolução. Eu acho bem legal Uhum. isso. E realmente, eu, enquanto leigo, acho que você, além de ter que nascer, talvez, com esse dom do desenho, do traçado, você tem que treinar, né? Porque à medida, só treinando é que você vai chegar à perfeição, né? Digamos assim. Exato. Uhum. Bem legal. E na verdade, assim, essa pergunta eu não sei se vai ser muito fácil de responder, não, mas você acha que os quadrinhos, eles têm que falar, têm que tratar de política? Não na questão política de partido, né, mas política num total. Você acha que é um papel dos quadrinhos, dos desenhos? O que você acha? Sempre foi, cara. O quadrinho nasceu com uma arte política.
Os precursores do quadrinho, que são tipo As Aventuras do Nhoquinho e Zé Caipora, do Angelo Agostini, que era aqui no Brasil, inclusive. Eles eram umas sátiras políticas, umas sátiras de costumes e tal. O Menino Amarelo, que também é considerado marco lá nos Estados Unidos, era um cartoon político, né? O quadrinho sempre abordou política, cara. Não tem como fugir. Toda arte é política. Até a arte que não está falando de política também é política, porque você se isentar de qualquer querer pagar de isentão, é você concordar com o que está acontecendo. E ficar em cima do Uhum, muro também é um posicionamento político, você queira ou não, né? Então, é uma função. A arte sempre teve essa função de debater, de pensar o cenário que a gente está vivendo atualmente e retratar isso nas obras que estão sendo feitas, né, cara? Aqui no Brasil, o quadrinho, o cartoon, sempre teve um papel também muito importante, cara. Muito importante. A própria Direta Já, esse título, Direta Já, vem das tirinhas do Rei Fio, ah, não da Lagoa sabia. Azul. Exato, do Pasquim, né? Então a gente tem que fazer, a gente tem que refletir o período que a gente está vivendo, a gente tem que questionar as coisas que estão tá errado no mundo para que a gente possa construir um mundo melhor, mais justo, evoluir as coisas. A função da arte é essa, cara, né? Uma das funções primordiais da arte é essa, Sim, despertar o pensamento crítico. sim. E eu, enquanto consumidor, eu gosto de ver quadrinhos politizados. Igual, por Uhum. exemplo, uma pessoa que foi que indicou, né? Me indicou a você, foi o Guilherme do Capirotinho, que eu acho ele sensacional, né? Uhum. As linhas dele são bem inteligentes e tudo mais. Eu acho que é importante, né? Eu acho que é importante, como você falou, não ficar em cima do muro, já que você tem esse poder de fala dos outros verem o que você está fazendo, eu acho que você tem Uhum. sim que colocar, né? Como você falou, você tem sim colocar a cara no sol e tentar lutar pelo que é certo, né? Exato. E você vê que os fascistas, que a gente está aí observando eles no comando do país agora, uma das coisas que eles mais atacam é o quê? É artista. As coisas que Sim, eles mais tentam desmantelar é o quê? É a arte, é a sim, cultura. Porque a cultura desperta o pensamento crítico, né, nas pessoas. Faz as pessoas questionarem coisas. Então sim. eles não querem isso. Eles não querem pessoas pensando diferente deles, eles não querem as pessoas questionando as coisas, né? A gente está vendo agora um momento, inclusive, prestar minha solidariedade ao Aroeira aí, que está sofrendo uma perseguição do governo mesmo por conta de uma charge que ele produziu, né, Eu vi. denunciando esse absurdo aí que o Bolsonaro fez de pô, invadir o hospital. O cara fez uma charge lá denunciando isso e o governo está usando a Lei de Segurança Nacional da época da ditadura para partir para cima de um cartunista, sabe? É um absurdo, por conta de uma charge. É. Não, é absurdo. Eu estava acompanhando isso hoje aqui e infelizmente, igual você falou, usando coisas da história passada que a gente achou que não aconteceria novamente, tá voltando tudo isso, né? Nos dias de hoje, Uhum, 2020, é um absurdo. A Paula falou que arte enquanto ferramenta de empoderamento e emancipação dos sujeitos, exatamente. exatamente. É. Ô Mário, então só para a gente terminar, eu acho que você já começou mais ou menos falando sobre isso, mas só para a gente terminar, o que que ser um cartunista que trabalha com temáticas LGBTs, o que que isso, e começar a trabalhar com esse projeto, o que que isso foi bom, produtivo para você? Em que você tem de produtivo mesmo, de ter, igual você falou, colocado a cara para bater lá em 2013 e falou, não, Uhum. vou trabalhar com essa temática, é isso que eu quero. O que que isso trouxe de benefício para você? De que de benefício eu me resolvi melhor comigo mesmo com essas questões, então foi tipo tirar um sapato que estava muito apertado, sabe? Então você fica mais confortável com você mesmo.
Isso deixa de ser um peso, deixou de ser um peso para mim, essas questões de orientação sexual e gênero, né? Eu tô mais bem resolvido na minha vida, cara. E também acho que meu trabalho também evoluiu, ficou mais rico, ganhou mais profundidade também. Então, para mim, foi só benefício eu abordar essas coisas. Foi uma questão de autoconhecimento também, sabe? E até porque também você, esse seu trabalho e esse trabalho de outros artistas da comunidade LGBT+, acabam também influenciando crianças, adolescentes e outras pessoas LGBTs que ainda estão nessa fase, né, do autoconhecimento, do autodescobrimento. Exato. E também isso é muito gratificante também, assim, porque volta e meia eu recebo mensagens de pessoas que leram e falou que aquilo ajudou a elas entenderem questões. Já teve gente que me falou que levou meu quadrinho para terapia, as coisas assim que eu fico bem emocionado, sabe? Tô fazendo algo de positivo para outras pessoas também. Isso é uma coisa que dá uma satisfação muito grande, cara. E fazer um rolê como a PocCon, que junta vários autores, dá a sensação também de não estar mais sozinho fazendo essas coisas, de ter a voz amplificada, de ter outras vozes que, além da minha, sendo amplificadas também, e levando essas mensagens, fazendo mais pessoas se naturalizarem com o convívio com pessoas LGBTs, que eu acho que é isso que vai reduzir o preconceito, né? As pessoas têm um medo de sair do armário porque vai sofrer e tal, e a gente vai sofrer, cara. Entende? Mas a gente tem que lidar com isso. Porque as pessoas vão passar a enxergar a gente de outra forma à medida que elas conhecem a gente melhor, né? O preconceito, como diz, é uma pré-concepção. A pessoa tem uma concepção errada da coisa. Então, muito do preconceito vem disso. Então, a partir do momento que você passa a falar mais das coisas, passa a debater mais das coisas, isso vai ser naturalizado, né? E Exato. aí, de repente, exato, as pessoas deixam de se chocar tanto com dois homens ou duas mulheres se beijando, sabe? A partir do momento que isso já é uma questão mais do dia a dia delas. Sim, exatamente. E eu estava aqui pensando, você falando que você sofreu um pouco de preconceito quando você fez você sentou junto com outro cartunista mais voltado para o público infantil. E aí Uhum. eu pensando aqui, é engraçado que muitos dos quadrinhos, né, principalmente do mundo dos super-heróis, se você realmente fosse parar para pensar, nem isso deveria ter, né, para uma criancinha, por exemplo, começar a ler. Então, por que não? Qual o problema dela ver um quadrinho em que dois homens estejam se beijando, duas mulheres se beijando, né? Ver quadrinhos e filmes e desenho animado com um homem e uma mulher se beijando. Eu cresci só com desenho, com filme hétero, e etc. E virei gay do mesmo jeito, cara. Não é eu ver um negócio que vai me transformar em gay ou em lésbica ou em transexual, enfim. É. Não é a simples exposição a coisa que vai transformar alguém em LGBT. Mas Até se porque a alguém gente não vê. pira, né? A gente é, né? Então, Mas, exato, a gente é esse tipo de coisa, mas a gente vê essas representações ajuda a gente a compreender melhor, ajuda as pessoas, né, em geral, a compreender melhor essas questões. Eu acho que saiu até uma pesquisa do Netflix falando que a presença de personagens LGBTs em séries deles tem ajudado pessoas a lidar melhor com pessoas LGBTs na vida deles. sim, os aliados, né? A entender, tirar um pouco a LGBTfobia, né? Exato. Exatamente. Omar, a gente está acabando aqui, quero agradecer, foi ótimo o papo, foi muito bom. Obrigadão por ter apoiado, a gente vai divulgar. Sábado tem PocCon em casa? Tem, né? A live no YouTube. Isso. Começa a Que partir das horário? 2 horas. Começa a partir das 2 horas da tarde no nosso canal do YouTube. É só procurar PocCon lá no YouTube que vai aparecer. No nosso site também tem um link lá pro canal do Ótimo. YouTube. E a gente vai divulgando também, então, brigadão mesmo. Já pus lá a Convite. inscrição pro livro que vai vir. Então, tá? Eu já quero lá o meu livrozinho lá, beleza? Então, pessoal, Beleza. brigadão, boa noite a todos e até amanhã.
Esse mesmo horário às 8 horas, como diz no Chaves. Esse mesmo horário, nesse mesmo canal, tudo mais. E só um último recadinho, meu site, que é www.masquemari.net, e meus livros estão em desconto até o final